Olá, aqui é o Emerson Santiago, eu sou o CEO da Transform Tech, que é uma plataforma de captação, gestão e transparência para as organizações sociais e para as agências missionárias. E a gente tem promovido aí alguns bate-papos, né, com alguns amigos nossos, e hoje a gente chamou aí um grande amigo e parceiro, né, que é o Wesley Cavalheiro. O Wesley Cavalheiro, a gente se conheceu há cerca de uns 4 anos, né, Wesley? E desde Já tem aí, né, isso a gente tudo? já tem isso Já. tudo, amigo. Já eu me lembro, né, lá naquele iniciozinho, aquele café que a gente tomou ali, né, na esquina ali da Pau Ferro, ali no Armazém Urbano, me lembro até É. hoje, né? E desde lá a gente pôde aí é, fazer uma amizade grande. E além dessa amizade, né, o Wesley tem feito uma caminhada de mentoria, tem nos ajudado com planejamento estratégico também, com essa área também de emoções, no que tudo envolve, né, todas as áreas que envolvem o ser humano, né, e ele tem, em particular, a mim, tem me ajudado muito nessa caminhada. E hoje que a gente está trabalhando aí, a gente agora está mais forte ainda essa questão da saúde emocional. A gente chamou ele aceitou com toda, né, deixou com toda a sua disponibilidade para poder estar batendo um papo sobre essa questão de saúde emocional em tempos de crise e vulnerabilidade social. Né? Com toda essa questão da pandemia, as pessoas têm sido muito afetadas, né, na sua saúde emocional. Essa é uma questão que, que tem sido grave, né, já no Brasil, no mundo, e com a pandemia isso se agravou. E com o aumento da vulnerabilidade social, isso ainda se tornou mais grave. E aí a gente vai bater um papo sobre isso agora, né, e a gente vai poder aí trocar um pouco de ideia para tentar entender, né, o porquê e o que que a gente pode fazer para passar por todo esse processo, né, de problemas emocionais aí nesses dias. Wesley, bem-vindo, quero te agradeço muito por você estar participando aqui com a gente, para bater esse papo aí com a gente. Obrigado, é um prazer estar sempre aí com vocês. É um prazer sempre manter viva esse contato com a Transform.tech, em particular contigo, Emerson. Mas vamos lá, realmente é um período aí de mudanças, né, que a gente está vivendo, que a sociedade está vivendo. Tem marcado bastante. Eu trabalho com desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento pessoal e também o desenvolvimento corporativo, organizacional, e basicamente naquilo que se refere ao comportamento, treinamento de comportamento. Por que, que as pessoas se comportam de determinada maneira, em determinadas condições, e como é que é possível mudar, se é que é possível mudar alguma coisa. E nessa época a gente tem visto algumas coisas bastante interessantes, alguns padrões que eram previsíveis, eles acabam se conformando, se confirmando também. É bastante peculiar ver isso daí. Às vezes a gente falava em palestra, alguma coisa, e para alguns ouvintes era alguma teoria de coisas que eles não tinham vivenciado, não tinham é, experimentado ainda. E agora eles vêm, então faz parte da realidade de todo mundo, né? Então isso daí faz parte. Para algumas pessoas que estavam preparadas, elas não foram pegas de surpresas, mas outras que não estavam preparadas estão se surpreendendo. Isso. E aí a gente se depara com vários danos, né? Danos emocionais causados pela pandemia. E na sua visão, né, quais são esses principais danos, né? Já que você já entrou nessa parte aí da pandemia, estamos preparados, alguns estavam mais, outros menos, né?
E quais são os danos, né? O que que essa pandemia vem trazendo em relação à saúde emocional das pessoas, né? Em especial as pessoas que exercem liderança, né? Que muitas vezes têm todo esse processo de cuidar de pessoas, liderar pessoas e se ver no meio de uma pandemia com diversos problemas e situações, né? E como lidar com isso tudo, né? E como você conseguir realmente se cuidar e cuidar dos outros diante de tantas questões. O primeiro que eu acho que a gente tem que colocar é o seguinte: se a gente for ver assim, as mudanças comportamentais, os danos na saúde emocional, se for ver só pela parte do comportamento, pela parte da aparência, pela parte do bem-estar ou mal-estar emocional de cada um, a gente vai estar tratando muito superficialmente. No meu ponto de vista, a pandemia não trouxe nenhum novo dano emocional. Ela só fez aflorar coisas que já existiam dentro das pessoas, só que estavam ocultas, elas estavam mascaradas, elas estavam disfarçadas dentro da pessoa e que apareciam uma hora ou outra dependendo da circunstância. A pandemia reforçou uma determinada circunstância, ela colocou pressão e nisso daí coisas que já estavam instaladas lá dentro, elas vieram a aflorar. E o que nos leva a um segundo ponto do que você estava colocando, né? Nós temos uma sociedade, o meio cristão / evangélico não foge disso daí, muito focado no desempenho, na atividade, no vou fazer, vou para a missão, vou fazer missão, vou participar da missão, vou evangelizar, são todos o verbo que mostra a ação no infinitivo e que mostra uma disposição, também mostra uma disponibilidade, mostra uma dedicação, mostra todo um esforço. E aí vem uma circunstância que bloqueia isso daí. E daí, então, aquela índole toda de ir e fazer, ela fica bloqueada e gera um tanto quanto de frustração. Esse tipo de frustração é que alguns podem estar melhor preparados e outros não tão bem preparados, né? No caso das lideranças, é, a, a, a gente vive dentro de um sistema que os líderes eles vão fazer gerência, vão fazer gestão de pessoas que fazem, que atuam, e aí eles são obrigados agora a fazer a gestão de uma passividade ou de uma ação de um outro jeito. Tudo isso tem encaminhamentos, tudo isso que a gente está conversando, que eu estou falando aqui, existem alternativas. Só que essas alternativas, elas, para serem implementadas ou para poderem ser vislumbradas, elas requerem uma mudança de modelo mental do que a gente estava costumava fazer, estava habituado a fazer, estava condicionado a fazer, até mesmo por uma questão, um conjunto de crenças. E reavaliar esse conjunto de crenças talvez seja o pano de fundo disso que eu estava falando antes aí, coisas que estavam embutidas e que precisam ser trabalhadas para poderem se viver com saúde ou passar por esse período com saúde. Você comentou sobre o autoconhecimento, né? É uma questão que a gente até trabalhou bastante, né? O que eu posso perceber é que falta muito autoconhecimento. A gente se conhecer melhor para que a gente se autoconhecendo a gente possa lidar melhor com essas situações. Seria isso que você quis dizer com a questão da frustração? Isso aí é uma parte, não é só o se conhecer. Às vezes a gente também tem uma imagem ou uma ideia de Deus e do que Deus espera da gente. E quando as circunstâncias elas não confirmam, não refletem, não, não correspondem a essa ideia, a essa imagem que a gente tem, também gera uma frustração.
Então, na verdade, esse conhecimento que você está falando, e os dois estão interligados, é autoconhecimento e conhecimento de Deus, ou do que Deus espera, eles estão interligados. A frustração vem pelo pouco conhecimento ou pela falta de conhecimento. Eu prefiro optar pelo pouco conhecimento ou o conhecimento que é condicionado, né? De alguma maneira, ele é condicionado. Então, a primeira chave para passar, para suplantar essas dificuldades, essas frustrações, é, ressignificar o conhecimento que nós temos nós mesmos e o conhecimento e a expectativa que a gente tem, de Deus. E daí a epidemia, a pandemia, ela propicia um ambiente muito poderoso para isso. Né? Essa é a oportunidade que a pandemia dá. Se por um lado ela bloqueia, muda tudo aquilo que a gente estava fazendo, as nossas propostas de vida, de estilo de vida. Por outro lado, ela permite a busca, um repensar, uma ressignificação de quem nós somos, da nossa missão e daquilo que a gente entende de Deus, do reino de Deus e das expectativas de Deus a nosso respeito. Ela propicia isso daí. E pensando um pouco mais no público do terceiro setor, né, ONGs, as agências missionárias também, né, as igrejas, pastores, que estão lidando o tempo inteiro com pessoas e com isso, eles acabam lidando com várias questões de vulnerabilidade que se afloraram mais com a pandemia, né? Então, você vê em muitas áreas o caos instalado, né? E aí são muitos sofrimentos, tanto na área emocional, na área mesmo de, de as pessoas às vezes não terem o que comer, né? Não terem como pagar o seu aluguel. E você lidar com todas essas situações, e muitas vezes você não conseguir resolver, né, que a gente não tem como resolver todas as situações de todos, e a gente enxerga toda essa situação de caos e a gente se vê frente a isso, o que fazer. Então, como lidar com todas essas questões, né, que não tem a ver muitas vezes só conosco, mas com o outro, aquele que a gente se prontificou a atender, a dar assistência. E muitas vezes a gente luta, né, a gente tenta fazer o máximo, mas muitas vezes a gente não consegue atender toda essa necessidade. Então, como lidar conosco, e aí falando do nosso eu, né? E de a gente não cair, né, numa frustração maior ainda por conta de não poder estar realmente dando todo esse suporte a todos. Em primeiro lugar, esta demanda, ela coloca a cada uma dessas pessoas, a cada um de nós que está nessa situação, em um conflito, Hum. porque o encaminhamento normal da saúde pública em termos de enfrentamento da pandemia é a reclusão, é o isolamento. Só que como é que você vai ficar isolado, vai ficar recluso, tendo esta demanda de pessoas que não têm alternativa e que não tem quem as apoie? Então, a primeira coisa é saber lidar com esse paradoxo, porque você é instado a fica em casa, é o que se recomenda. Não saia e tal. Só que você está lidando com um público, ou tem conhecimento de um público que tá em situação bem delicada, de extrema vulnerabilidade. Então, a tua consciência e o próprio chamado, a tua missão, não te deixa respeitar completamente esse chamado. Então, o saber lidar com o paradoxo talvez seja o caminho da sabedoria para esse momento, né?
na verdade, o caminho da sabedoria da vida como um todo, em particular para esse momento, que vai lidar com esses conflitos e, ao mesmo tempo que se lança para dar apoio, esse apoio nas necessidades que precisa, e para aí precisa sair, precisa ter contato, ao mesmo tempo lidar com o distanciamento, com o isolamento, para manter a saúde. Então, isso aí é uma tensão. Por isso, só essa situação por si só, esse paradoxo, ele gera uma tensão. Então, a saúde emocional aí passa por saber lidar com essa tensão, saber lidar com o paradoxo, saber buscar o caminho do equilíbrio. E o que acontece, né? Aí vem os tipos de personalidade, as índoles e os impulsos, né, que dependendo do tipo de pessoa, ele não busca o equilíbrio, ele simplesmente se lança. Eu vou ter que fazer. Aí vamos falar de dois extremos. Um extremo, ele vai e faz porque tem que fazer, que as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão em necessidade, as pessoas vão morrer, então eu vou e faço e não se precaver de jeito nenhum. E o outro, a gente tem que se precaver, porque se eu não me cuidar, aí mesmo é que eu não vou poder nada, e se fica recluso de uma maneira total. São os dois extremos. A gente está falando de um caminho do meio, e que é aquilo ali, nisso, que é o seguinte, né? Todo esse caminho do meio, do lidar com essa tensão, ele começa com, acho que a aviação civil, ela pode muito nos ensinar, né? O avião está se preparando para decolar, vem aquelas instruções de segurança de voo, e em um dos momentos o comissário diz assim, se por acaso ocorrer uma despressurização, vai cair uma máscara de oxigênio, você coloca no seu rosto, primeiro você atende, coloca no seu rosto, e depois você coloca no rosto da pessoa, dá assistência no rosto da pessoa que está do lado. É isso aí, é isso daí. Tá? Então, o equilíbrio passa por isso daí, que se você não se cuidar e não tomar cuidado consigo mesmo, em pouco tempo você vai estar impossibilitado de atender as outras pessoas. E esse atender as outras pessoas, ao mesmo tempo, é feito no cuidado. Eu vou cuidando de mim e cuidando do outro, cuidando de mim e cuidando do outro. Agora, só posso cuidar do outro se o cuidar de mim estiver seguro, estiver bastante seguro. Então, existem os contatos de precaução, no caso do Covid-19, o uso da máscara, a higienização, as proteções, a restrição de contato, e o contato não é só físico, sinestésico, mas também o contato pelo ar, né? O contato com o ar que o outro respira e o que sai do outro. Então, tomando esses cuidados, você mantém. É diferente, a gente não está acostumado com isso e varia com um tipo de personalidade. Por isso que o se conhecer é importante. Como é que eu funciono? Como é que é meu tipo de personalidade? Quais são as minhas índoles? Quais são os meus impulsos? E aí, a grande pergunta a fazer é o seguinte: quem é que manda em quem? É o meu jeito que manda em mim ou sou eu que mando no meu jeito? Essa é a grande pergunta. Tá, eu tenho o meu jeito, tudo bem. Ninguém quer que você mude o seu jeito, tá? Se você quiser mudar seu jeito, até em alguns aspectos dá. E aí entra em contato comigo depois, procura o Emerson aí, ele passa meus contatos e tal, a gente conversa. Mas se você não quiser mudar, não precisa mudar. Mas a pergunta que eu faço é, quem é que manda em quem? E aí, isso que eu estou falando, de uma maneira diferente, Jesus perguntou, e Paulo perguntou e também postulou, né, falou que quando se fala sobre domínio próprio, quando se fala sobre a autogestão, passa por aí. Então, tá, quem é que governa? Normalmente que eu ouço, né, por parte dos cristãos, Jesus governa a minha vida, o Espírito Santo governa a minha vida. Tá, espiritualiza, coloca tudo na conta dessas pessoas, mas eu vou te dizer o seguinte, não, ele só vai governar se você, de fato, der o governo na mão dele. Porque ele deu o governo para você. Ele te deu esse governo. Cara, aí tá, você pode até dizer que mas na hora
das circunstâncias, na hora que a coisa acontece, é você que toma a decisão. No nome, até pode ser no nome dele, mas é você que toma a decisão. Então, tá, você tem que garantir que você está fazendo exatamente o que ele te conduz, quer que você faça. Essa é a questão. E aí que a coisa é muito sutil, muito delicada, muito subliminar, muito etérea, pouco concreta, né? Não é tão tangível, é intangível até. Então, você tem que garantir mecanismos que essa fidelidade ela seja a maior possível. E é isso aí que você precisa de desenvolver esses mecanismos aí para garantir que assim, não é o teu jeito que está mandando em você. Poxa, muito legal, Wesley. Eu vejo que a gente precisa cuidar de nós para que a gente assim possa cuidar também do outro, né? Porque se nós não estivermos bem conosco também, com nós mesmos, né? Como que a gente vai conseguir cuidar do outro, né? Seria isso? Exatamente isso, o autocuidado. Como é que eu posso ser a melhor pessoa que eu posso ser para poder servir da melhor maneira que me é proposta ou que eu sou chamado? A qualidade do meu serviço sempre estará condicionada à qualidade do meu ser. Sempre. Sempre vai estar isso daí. Ah, mas Deus nos chama os capacitados, Ele capacita quem chama. Então, cara, eu não Uhum. vou entrar nesse mérito, eu não vou é, discutir nesse segmento e nesse ponto. Eu só quero deixar claro assim, o seguinte, é, a qualidade que você faz estará condicionada à qualidade daquilo que você é, e o que você é função direta da tua relação com Deus. Ponto. É isso daí. E a gente não pode estar enganado sobre isso daí. Em relação com Deus é ser um com Ele. Esse ser um com Ele é eu estou expressando fielmente, integralmente o que Ele demanda de mim. Ou está passando pelos filtros. É essa a questão, quanto que está passando por filtros de crenças ou de desejos ou de expectativas próprias, ou quanto que está realmente estou expressando de uma maneira integral. Isso aí é se conhecer, e é conhecer a Deus. Ou conforme senão o profeta não precisava falar, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso aí é um caminho, assim, até a gente deixar esse mundo. É contínuo, até a gente deixar esse mundo. Então, essa é a oportunidade, e ao mesmo tempo que esse momento, que essa circunstância nos dá, e ao mesmo tempo é a saída que a gente tem. No meu ponto de vista, né? A ansiedade, né, ela tem sido também aí agravada, né, com a pandemia, né, porque nós, no normal, né, a própria Bíblia diz, né, não andeis ansiosos, mas no final das contas, a ansiedade ela sempre vem e num momento como esse, que a gente não tem um olhar, assim, a gente não consegue saber quando que a gente vai sair disso, como é que vai sair, como é que vai ser o nosso futuro, né? São várias perguntas. Então, eu creio que essas perguntas elas aumentam mais ainda a nossa ansiedade também nessa questão do lidar com toda essa situação, né? Então, como lidar também com toda essa questão de ansiedade, né, que é gerada nesse tempo também de pandemia? Cara, olha só, eu vou falar uma coisa que é difícil das pessoas ouvirem, mas vamos lá. Quando a gente fala de ansiedade, ela está relacionada a expectativas de futuro, pelo menos como você falou aí, né? É. Esse é um ponto. Tem outro aspecto de ansiedade também, que é o se livrar do passado. Então, Hum, ansiedade ela está ligada com expectativa de futuro e com se livrar do passado. O que é o ela- futuro? É a expectativa que eu tenho hoje a respeito de coisas que eu quero que venham a acontecer. E o que é se livrar do passado? É a dor que eu sinto hoje
pelas coisas que já ocorreram. Ou seja, E, não tem nem passado nem futuro, só existe o hoje. Só hum, existe o hoje. O passado e futuro são projeções das nossas cabeças e das nossas emoções para frente e para trás. A solução para isso que você está falando é viver o hoje, viver o aqui e agora. O que eu tenho sim, é este momento. O que eu tenho é este momento. O que que este momento me dá? Quais são os presentes que eu tenho nesse momento? Tanto assim, o hoje é um presente, né? Passado, presente e futuro. O hoje é um presente. Olha só, a língua portuguesa ela tem uma facilidade também, tem uma coisa muito bacana, porque o hoje, o aqui e agora, ele é chamado de presente. Presente de presentear. É uma dádiva. é, Ele é uma dádiva. Então, esse presente, essa dádiva, esse momento de aqui e agora, se eu encarar como uma dádiva e descobrir qual é a bênção que tem nele, eu consigo trabalhar se livrar do passado e a expectativa do futuro. Eu consigo trabalhar isso daí. À medida que eu consigo viver plenamente esse aqui e agora, de uma maneira intensa, essa dádiva de Deus, aqui e agora, tem como é que é? Uma citação de para-choque de caminhão aí que eu vou deixar aí com os nossos ouvintes aí, que é o seguinte, olha só, não sei se vocês já viram em algum para-choque de caminhão, eu nunca vi, mas eu mesmo estou colocando em modo pejorativo. Um, 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 um minuto que se passa é um milagre que não se repete. Esse instante aqui agora é um milagre, cara. Você está respirando aqui agora é um milagre. Desfruta desse milagre. E ele não vai se repetir nunca mais. Um instante, um minuto, um segundo é sempre diferente um do outro. O que a gente tem é esse aqui e agora. Desfruta esse milagre, sabe? Fecha seu olho assim, respira. Respira esse milagre. Você está respirando agora é um milagre. Sente esse milagre, se enche desse milagre, da bênção desse milagre. E, e renova isso a cada instante que você vai se livrar dessas ansiedades, desses medos, dessa coisa. Percebe a bênção que ele te traz. Percebe a oportunidade que ele te traz desse encontro íntimo com Deus, né? É isso, passa por aí. Sabe, ao mesmo tempo que, no meu ponto de vista, a resposta é simples, mas eu reconheço, eu não vou dizer para ninguém que a sua aplicação seja simplória, porque nós estamos condicionados ao ativismo. Até vamos orar. Aí esse orar é um monte de palavrório, falar, 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 pedido de ação e pedido de ação de nós para Deus, ação de Deus para junto de nós. Só que nesse momento não tem ação, cara. Fica ali quietinho com ele, aproveitando a presença dele, deixa ele aproveitar a sua presença, faz essa troca de coração, e nessa troca de coração a vida se manifesta. A vida divina se manifesta. E a gente é restaurado. E aí acontece o inesperado, que é novas ideias, oportunidades, criatividades. Elas vêm, elas aparecem. Novos encaminhamentos aparecem. Essa é a proposta aí para esse momento, né? Eu falei assim que ela a resposta é simples no meu modo de ver, mas ela não é tão simples de ser implementada. E para implementar, eu costumo trabalhar com as pessoas o seguinte, eu dizer para as pessoas o seguinte, é uma solução que é baseada em 3 pilares. hum, Esses três pilares é que dão uma estrutura e que dão uma estrutura assim, boa, bem fundamentada para que ela possa ser implementada, né? E nessa estrutura, esses 3 pilares é o seguinte, o primeiro pilar é esse que falou, deixa eu me conhecer, quanto tem da minha cabeça, das minhas emoções e quanto tem de Deus, e saber como é que eu trabalho. Esse quem é que manda em quem, é o meu jeito que manda em mim, ou eu que mando no meu jeito. Esse é um dos pilares. O outro pilar é você ter uma pessoa que já passou por esse lugar e que te acompanha. Ele te transmite experiências e você também presta contas a ele.
ter uma pessoa que te acompanha. E o terceiro pilar é a conexão com outras pessoas que estão passando por esse momento. Mas aí você pode perguntar, mas Wesley, isso aí são relações e a gente está se isolando. Aí que vem um momento agora do que ele traz, né? Ele está mudando o conceito de distância, que até então o nosso conceito de distância era muito geográfico. Ele agora, esse momento, está trazendo o conceito de distância transacional. É, eu estou cerca de 1.000 quilômetros de onde você está. 1.000 não, um pouco, 1.200 quilômetros de onde você É, está. Nós isso estamos a aí. 1.200 quilômetros de distância. Cara, geograficamente. Agora, relacionalmente, nós estamos aqui próximos, cara. Eu tô quase tocando tua mão. Entendeu? Não é só pelo vídeo, mas pela conexão que tem entre nós. Então, esse momento, ele permite que as relações elas sejam mais verdadeiras e mais intensas também. Então, com esses três pilares, a gente consegue trabalhar isso daí e passar é, por esse momento de uma maneira saudável, com novas expectativas, com novos horizontes e com novas esperanças. Você falando de conexão, né, assim, vou falar um exemplo prático, né, assim, no Dia das Mães, a gente conseguiu fazer um meet, né, uma conexão remota com minha sogra, meu pai, minha mãe e a gente. Assim, aí você imaginar a Um minha triângulo sogra, de 1.000 quilômetros de lado, né? É um mais triângulo de de 1.000 mil. quilômetros, mais de 1.000 quilômetros de lado, né? Porque meus pais estão lá em Guarapari, no Espírito Santo. A É. minha sogra está no Rio e a gente está aqui em Maringá. É, sei lá, uns 2.000 quilômetros aí nesse triângulo. É. E a gente teve uma conexão tão gostosa e foi tão legal. Então você vê que a tecnologia que se fala que se afasta, e tem vezes que se afasta mesmo, né? Quando a gente fica pensando muito só na mídia social, naquela questão mais superficial, mas ela pode ajudar numa conexão saudável também, que Uhum. é isso que a gente está fazendo aqui, né? E a gente tem que explorar mais essa conexão saudável que a tecnologia também oferece e essa oportunidade de a gente estar junto mesmo estando tão distante, né? Então, isso é muito legal, essas descobertas, né? Então, pensar nesse presente, nesse hoje que você falou, né? Eu acho que ela é primordial. E pensar nisso, né? De a gente pode estar afastado, mas a gente, de repente, está mais conectado às vezes, com amigos, com familiares, do que a gente estava antes. Porque a gente se aproximou, na distância, a gente se aproximou através da tecnologia. Então, isso é bem legal mesmo. E isso que você falou de não pensar no futuro, né? A gente se depara com isso e muitas vezes é meio desesperador, né? A primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, faz com que a gente retorne a essa realidade que tem que ser, né? De viver mais o presente, né? E não viver simplesmente pelo futuro, É, né? deixa eu até reforçar, eu não quis dizer que a gente não tem que pensar no futuro. De alguma Sim, maneira a gente tem que pensar. O problema é que é, a ansiedade pelo futuro nos dominando hoje, predominando hoje, é que cria essa doença. Então, mas a partir do momento que eu me permito viver intensamente esse aqui e agora, o próprio futuro vai se descortinando e vai se abrindo em boas e esperançosas perspectivas. Ele se desdobra por si só. O presente se desdobra por si só na medida em que eu vivo plenamente esse momento. é uma pergunta que tem sido feita muito até, né? Mas às vezes eu não vejo boas respostas. Como que a gente vai ter essa pandemia, né? Como que a gente vai chegar no final dela, né? Será que a gente consegue chegar nela melhor, pior, mais motivado, menos motivado? Como a gente conseguir manter também essa motivação, talvez, com tudo isso? O que que você acha que ao final, né, que a gente nem sabe quando vai ser o final, mas como que você acha que a gente vai chegar depois disso tudo, assim? Como pessoa, né? Pensando mais como pessoa, né? Primeiro é o seguinte,
A sua pergunta, ela foi no sentido de como é que eu ou cada um daquelas pessoas que nos ouvem agora vai chegar ao final dela. A primeira parte da resposta é a seguinte: não tem final dela. Não tem final dela. Isso não vai ter final. O que acontece é o seguinte: o coquetel de remédios para tratar esse vírus ele está chegando, a vacina vai chegar, mas o que acontece é o seguinte: todo esse ambiente, essa coisa toda, os reflexos desse momento, eles vão perdurar ainda por bastante tempo. Né? Particularmente no nosso país, a gente está entrando numa recessão econômica que, para voltar aos estágios de um ano atrás, vai levar uns 5 anos ou mais. Então, a gente não vai chegar no final. Antes dessa pandemia, desse Covid terminar, vai começar outra pandemia, que não é a da saúde, é da economia. Que para se recuperar vai demorar. Vai demorar. E antes dessa outra terminar, vai aparecer uma outra, que eu não sei qual é ainda, né? Mas aparentemente uma outra de saúde está começando a aparecer. Novos vírus estão começando a aparecer. Tá? Coisas que na área de saúde, no nosso país, coisas que estavam erradicadas há algum tempo, estão voltando a aparecer, como é o caso da febre amarela, do sarampo e outras coisas. Cara, estão retornando. Esse Covid, em um ano, ele já teve várias mutações. E ele vai continuar tendo mutações. Entendeu? Então, é o seguinte, a primeira parte, a primeira questão de como é que eu vou chegar no final coloca na sua cabeça, é o seguinte: não vai ter final. Então, a pergunta é: como é que eu vou seguir daqui para frente? Entendi. Dentro de um novo contexto, dentro de uma nova realidade. Como é que eu vou seguir daqui para frente? A gente vai continuar com um mundo cada vez com mais mudanças. Até então, a gente estava lidando com mudanças tecnológicas. Agora a gente está lidando com mudanças sanitárias e mudanças econômicas mais drásticas também. Então, como é que eu vou lidar com isso daqui para frente? No campo da política, esse Covid também está dando as questões dele, aí as suas consequências, né? Onde as restrições nacionais e os nacionalismos para a autoproteção das nações, dos povos das nações, ela está crescendo muito mais. Então, o intercâmbio entre fronteiras vai estar muito mais condicionado. Aí eu estou falando para a turma de missionários, né? Para o pessoal que trabalha com missões. As condições serão mudadas para esse trânsito, para esse tráfego. Então, para o intercâmbio, as condições serão mudadas. E não vai voltar ao estágio anterior. Como é que eu vou lidar com isso daqui para frente? Esta é a pergunta, né? Então, esse é um trabalho, um dos trabalhos que eu faço é de análise de cenários prospectivos. Ou seja, o futuro que a gente trabalha não é só o futuro desejado. A maioria das pessoas trabalha com planejamento estratégico em termos de perspectivas, de projeção. Eu pego o que vinha ocorrendo até agora e projeto essa linha do que vinha ocorrendo até agora para o futuro. Quem continuar trabalhando assim, eu vou dizer, vai continuar se frustrando, vai aumentar a quantidade de frustrações. Porque a quantidade de variáveis ela está se multiplicando. Então, como é que se trabalha agora? Em termos de prospectivos, de projeção. Eu não vejo um só cenário de projeção para o futuro. Eu vejo assim, quais são os possíveis cenários de futuro. Os 3, 4, 5, 6. Hoje eu estou trabalhando com uma metodologia que vislumbra 127 cenários de futuro. Desses 127 cenários de futuro, eu separo 4, ou 3 ou 4, que são os principais, para lidar com essas possibilidades. Aí vou monitorando bem próximo os acontecimentos
para poder ir me ajustando ao qual deles está se configurando, né? Realmente está se configurando. Então, é assim, quem não se ajustar em como é que eu vou prosseguir daqui para frente, vai viver frustrado. É assim. Então, se eu vou dizer como é que eu vou chegar lá, como é que eu vou sair lá do outro lado, como é que eu vou chegar lá no. É o seguinte, cara, se prepara para múltiplas possibilidades de cenário. É isso daí. Dentro do teu ramo de atividade, seja o ramo de assistência, seja o ramo missional, é, tem desdobramentos, o desdobramento não é um só, tem múltiplas possibilidades. Estude quais são essas múltiplas possibilidades e se trabalhe com as principais delas. Se antecipe. Tem muito a ver com teu com propósito também, né? Aquilo que você vê como propósito e como realizar aquele teu propósito, a sua vocação, né? Se preparar para isso, entendendo que o mundo ele está em transformação o tempo inteiro, né? Eu É, acho que seria bem isso. Pô, bem legal, Wesley. Obrigado muito por estar aqui com a gente. Obrigado por esse papo, cara. E assim, se você, né, que está ouvindo a gente, precisa de uma ajuda aí, de uma caminhada aí nessa área de autoconhecimento, né, na área de autogestão, nessa área emocional, de planejamento, igual né, o Wesley falou agora, né, deslumbrando os cenários futuros, assim, com certeza vai ser uma caminhada como é a minha, né, porque é uma caminhada que a gente começou há 4 anos atrás, que a gente continua, é uma caminhada que, assim, ela é um divisor e ela ajuda muito a gente se entender o nosso propósito e de como realizar esse propósito sem ficar pelo caminho, né? Porque muitas vezes é que a gente acaba ficando pelo caminho porque a gente não consegue lidar, às vezes, com nós mesmos, ou às vezes a gente não consegue lidar com o outro, com aquele que está do nosso lado, né, com a sua equipe. Às vezes a gente não consegue lidar com a nossa ansiedade, com as nossas frustrações, e a gente precisa trabalhar tudo isso dentro de nós para que a gente consiga aí, né, vencer todos esses obstáculos, essas barreiras que vêm na nossa frente e consiga aí chegar nesse propósito, naquilo que você se colocou, né, ou diante de Deus, ou diante de você mesmo para realizar e fazer diferença nessa sociedade, nesse mundo, que é o que a gente precisa, de pessoas que façam essa diferença. E as organizações sociais, né, as agências missionárias sempre têm esse objetivo de fazer diferença, de trabalhar em prol do outro, mas para isso a gente precisa realmente se cuidar também, né? A gente precisa se cuidar para que a gente possa, se cuidando, a gente consiga ajudar tantos outros que estão aí também que precisam da nossa ajuda. Não é isso, Wesley? é isso aí. Tá E bom, a gente está aí à dê suas, disposição. dê suas considerações finais aí, mas assim, foi muito show, cara, assim, eu gosto muito do papo que a gente vai, né, a gente vai trocando ideia e não é aquela coisa formal, mas é um bate-papo mesmo sobre questões que são muito relevantes e que nos ajudam aí no decorrer da caminhada, né? E a gente tem buscado isso nesses papos, procurar assuntos de questões que fazem diferença no nosso dia a dia, né? Para nós, para nossa organização, para nossa empresa, e nos ajudem aí a vencer tudo isso, todos os obstáculos que tem aí pela frente. É, Obrigado pela sua amizade, obrigado pela sua parceria, pela sua caminhada, né? E é um tem prazer, sido tá? bem. É um prazer estar contigo aí, com o André e com toda a equipe aí do Transform Tech, conta comigo e os nossos assistentes aí, ouvintes, pessoal aí, quiser a gente está à disposição para bater um papo também, tá bom? E o site é nalumen, né, ponto Isso, .net, não é ponto isso? .net, é. Se você quiser fazer essa caminhada com ele, tenho certeza que
vai ser um prazer para ele também. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí. Tchau, tchau. Até mais, até a próxima.